Olá, tudo bem? Estamos vivendo em tempo emprestado e não podemos perder a oportunidade de preparar esta geração. As famílias têm sido atacadas e destruídas porque o inimigo sabe que é ali que a soberania de Deus pode ser comprovada. Se as famílias estiverem fortalecidas, não se deixarão abater quando surgirem as crises. Em Malaquias 4:5, podemos ler que no tempo do fim surgirá uma mensagem poderosa como foi a do profeta Elias. Deus está chamando a atenção da Igreja Adventista para que ela desempenhe este papel de voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Você pode fazer parte deste momento único na história. Vamos despertar e preparar essa geração, preparar as famílias para que um valoroso exército se posicione ao lado da verdade. Você pode fazer a diferença no seu lar, na igreja e na comunidade. Você pode fazer a diferença na vida dos seus filhos e você também pode fazer a diferença onde estiver. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Olá! O assunto que será discutido a seguir é extremamente importante e atual para os pais na educação de seus filhos. E você, criança e adolescente que está acompanhando, fique atento. Saiba que você é um privilegiado por ter a oportunidade, neste momento, de ouvir a palestra Preparando uma Geração, com a professora Neila Diniz de Oliveira. Ela que é escritora e editora de livros na Casa Publicadora Brasileira. Que você esteja atento à mensagem que Deus tem para você hoje. Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para nós termos um momento juntos. Você tem percebido o que está acontecendo no mundo das crianças? Eu quero contar para você uma experiência que eu tive recentemente. Eu estava numa igreja, uma grande igreja numa capital do país, e apresentei a palestra Preparando uma Geração. E assim que eu terminei, eu percebi que tinha uma moça bastante atenta. Ela estava prestando bastante atenção ao que eu estava dizendo. E o pastor daquela igreja deu a oportunidade para que as pessoas fizessem perguntas. Ela logo levantou a mão e disse: eu tenho um testemunho a dar. E ela então explicou que estava visitando a nossa igreja pela primeira vez, mas que ela tinha passado por uma situação na casa dela que fez com que ela entendesse aquele assunto que eu tinha acabado de abordar. Então ela contou que tem um filho de 8 anos de idade que ela sempre incentivou a leitura. E um dia ela foi surpreendida com uma declaração do filho. Ele disse: mamãe, Satanás manda em mim. E ela ficou muito preocupada com aquilo. Como assim, meu filho? Satanás manda em você? Você ouviu isso em algum lugar? Alguém falou isso para você? E o menino disse: mamãe, isso está naquele livro que eu estou lendo. E ela então ficou pensando que livro era esse que estava na mão ali do menino. É claro que essa frase não estava dessa forma no livro, mas foi a forma como ele entendeu. Na mente dele foi assim que ele interpretou o que ele estava lendo ali. Eu li recentemente uma experiência muito interessante num livro chamado Ousando Pedir Mais, de uma autora norte-americana, em que ela conta de um missionário que estava trabalhando na América do Sul, chamado David, e ele estava aguardando o ônibus. E enquanto ele aguardava, ele percebeu que tinha algumas pessoas ali e assim que ele entrou no ônibus, ele se sentou ao lado de um senhor. E começou a puxar conversa com ele e disse: ah, muito bem, o senhor trabalha aqui, faz alguma coisa? E ele disse: ah, eu sou um curandeiro, eu sou um Dr. Witch, ou seja, alguém que faz magia, feitiçaria e também curas, um curandeiro. E David ficou meio assustado com a resposta, mas já havia começado a conversa e continuou. E aquele senhor então disse: você sabe o que faz um curandeiro? Eu lanço feitiços sobre as pessoas. Eu posso fazer, David, com que uma pessoa ela fique muito doente. Lança um feitiço, ela fica doente.
Posso lançar um feitiço e fazer com que ela fique boa. Eu também posso fazer com que a pessoa fique muito rica. Eu lanço um feitiço e ela fica muito rica. Mas também posso fazer com que ela perca tudo. E assim, enquanto David ouvia, aquele curandeiro percebeu que David estava meio incrédulo, então ele lançou um desafio e disse: David, eu posso lançar um feitiço sobre você ou sobre sua casa e trazer para você a mulher dos seus sonhos. Eu posso fazer com que a sua esposa te deixe e trazer a mulher dos seus sonhos para a sua vida. E David, com muita segurança, respondeu: não, não. Na minha casa você não pode tocar. Você não pode tocar nem em mim e nem em minha família. E aquele curandeiro disse: eu posso sim. Quer ver? Eu vou fazer umas perguntas para você. Você me responda e depois você vai ver se eu posso ou não. E David disse: pois não, então faça as perguntas. E ele então perguntou: David, você vê pornografia? E David respondeu com segurança: não, eu não vejo pornografia. Você assiste filmes que façam referência à magia ou ao ocultismo? E David novamente respondeu: não. Você assiste novelas? E mencionou algumas novelas ali da região. E David novamente respondeu: não. E o curandeiro já estava meio inquieto, então ele perguntou: David, você lê tais e tais revistas? Essas revistas de fofoca que falam da vida de artistas? E David sorriu e disse: não, nunca. Então o curandeiro fez uma última pergunta: David, você ouve música rock ou estilos derivados, né, do rock? E David novamente respondeu não. A essa altura David já estava sorrindo porque ele sabia onde aquela conversa daria. Então aquele curandeiro olhou para David agora com um novo ar de respeito e disse: você tem razão, David. Eu não posso tocar nem em você, nem em sua família. Mas saiba, David, que no dia que você tocar em alguma dessas coisas, eu terei todo o poder do mundo sobre você. O que será que está acontecendo? O que isso tem a ver com o universo das crianças e dos adolescentes? Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre algo que aconteceu um tempo atrás e que tem ainda seus reflexos hoje, nos nossos dias. Em 1997, foi lançado um livro que, com suas impactantes mensagens, influenciaria não apenas a vida de muitas crianças e adolescentes, mas também causaria um impacto profundo na sociedade como um todo. E eu digo sem medo de errar, podendo até mesmo interferir no destino do ser humano. Num período de 10 anos, Joanne Kathleen Rowling, uma escritora britânica, escreveu uma série de livros que ficaram conhecidos como a série Harry Potter. Uma professora de literatura desconhecida se tornou, da noite para o dia, uma das mulheres mais ricas do mundo, por causa de seus livros, que se tornaram verdadeiros fenômenos editoriais. Quais foram os efeitos disso sobre as crianças? Guarde essas datas. Então, 1997 até aproximadamente 2007, um período aí de 10 anos em que muitas crianças foram alimentadas com esse tipo de literatura. Muito bem. Em 2005, Stephenie Meyer, uma escritora americana, publicou a sua saga, a série Crepúsculo. Algumas coisas interessantes a respeito desta autora. Novamente, alguém que era desconhecida até então, ela conta que em 2003 ela teve um sonho. E neste sonho ela viu o que se tornou o 13º capítulo do seu primeiro livro. Interessante, né? Uma forma bem diferente de começar um livro. Exatamente onde acontece o encontro dos personagens. Uma adolescente de 17 anos que se apaixona por um vampiro, um jovem vampiro de 104, e Stephenie diz que ela não escolheu os vampiros. Na verdade, ela diz que nem havia pensado em vampiros antes. Ela diz que foi escolhida por eles. Uma curiosidade é que Stephenie é mormon, religiosa, e uma das filosofias dos mormons é acreditar que a queda do ser humano não foi algo tão ruim, pois acabou trazendo conhecimento à humanidade. Eu gostaria de mostrar aqui apenas uma breve definição do que são vampiros. Muitas crianças e adolescentes não têm noção, às vezes, do que elas estão lendo. Então, uma definição bem simples, bem básica.
Vampiros são espectros de seres malignos, vítimas de suicídio ou bruxos, mas podem ser criados quando um ser maléfico possui um corpo ou quando se é mordido por um vampiro. Já com uma definição dessa, faz a gente pensar um pouco se esse é o tipo de literatura que os adolescentes deveriam ter em casa e o pior, né? Às vezes lendo e assistindo filmes com esse teor. Muito bem. No Brasil, o filme Crepúsculo foi lançado em dezembro de 2008, se tornou um verdadeiro sucesso cinematográfico e atraiu milhares de adolescentes e jovens. Em 2012, nós vimos com surpresa o lançamento desta coleção, dessa trilogia, 50 Tons de Cinza. A autora, Erika James, uma escritora também britânica, contou numa entrevista que ela deu num programa de televisão que ela era fã da saga Crepúsculo, mas ela sonhava em contar uma história de amor um pouquinho mais apimentada. Como ela fez isso? Explorando o sadomasoquismo, uma distorção, uma perversão completa do sexo, um ataque frontal à instituição do casamento. Mas houve uma aderência muito grande a esse material. Para vocês terem uma ideia, em Liverpool, uma cidade na Inglaterra, alguns hotéis substituíram as bíblias que ficavam nos quartos dos hóspedes por exemplares desse livro. A editora Intrínseca, que publica aqui no Brasil essa trilogia, disse que esse é um dos fenômenos editoriais com a vendagem mais rápida da história. Quando eles deram essa entrevista, eles disseram que a cada 1 minuto, vejam, 1 minuto, 13 livros são vendidos no Brasil. E claro, como não poderia deixar de ser, o filme, que já foi lançado em fevereiro de 2015, também teve uma aceitação muito grande. Só o trailer do 50 Tons de Cinza, ano passado, quando ele foi lançado em 2014, foi o mais visto no YouTube. Atingiu 93 milhões de visualizações. E outra informação é que esse filme, a bilheteria dele superou a bilheteria dos 7 filmes indicados ao Oscar juntos. Então, nós percebemos, as pessoas estão buscando esse tipo de filmes, esse tipo de conteúdo, e eu pergunto, será que pessoas que são emocionalmente saudáveis buscariam o tipo de relacionamento que esse material oferece? Para a gente pensar, analisar um pouco. Você percebe o que é aqui? Consegue se lembrar de outra época em que assuntos como bruxaria, feitiçaria, vampirismo e até sadomasoquismo tenham sido tratados com tanta naturalidade e aceitos com tanta facilidade, praticamente sem questionamentos? Mas e se essas ideias tivessem sido plantadas de maneira sutil a princípio, misturadas com conceitos interessantes e até socialmente corretos? E se isso tivesse sido disseminado tempos atrás, em mentes prontas para receber esse tipo de mensagem? Agora, acompanhe o raciocínio. As crianças que tinham 10 anos em 1997, vamos imaginar um número redondo, e que começaram a ler a série Harry Potter, se tornaram os jovens adolescentes de 21 anos em 2008. O ano em que a saga Crepúsculo começou a ser lançada em filmes aqui no Brasil. E esses adolescentes se tornaram também os jovens adultos em 2012, quando foi lançada a trilogia de 50 Tons de Cinza. Percebem aqui o que houve? As mesmas crianças, 10 anos lá em 97, acabaram se tornando o público também para 50 Tons de Cinza. O que nós percebemos aqui? A identificação dos personagens com os seus leitores. Percebemos que algo aconteceu e foi preparando as próximas gerações, os leitores para os próximos materiais. É claro que em todas as épocas houve interferências do inimigo para desviar as pessoas do caminho de Deus. Mas neste caso fica evidente uma ideia de formar aqui uma geração. Ellen White compara a leitura a sementes que são lançadas na mente das crianças e que no seu tempo vão produzir os frutos. Eu gosto muito de um autor norte-americano, um pastor adventista chamado Steve Wohlberg. E ele deu a seguinte declaração: livros são uma força poderosa para o bem ou para o mal.
Uma frase até bastante comum, mas o que chamou a minha atenção foi a continuação dessa frase. Ele diz que os livros são uma força poderosa para o bem ou para o mal, porque eles refletem os pensamentos, as crenças e até mesmo o caráter de seus autores. Já parou para pensar nisso? Os livros podem inspirar bons princípios, mas eles também podem despertar de forma sedutora a natureza caída do ser humano e o induzir à rebelião e ao erro. Os livros, eles podem influenciar não apenas a vida de seus leitores, mas também causar um impacto profundo sobre a sociedade como um todo. Repito, podendo interferir até mesmo no destino do ser humano. O que poderia parecer apenas histórias de sucesso e superação de autores completamente desconhecidos que se tornaram milionários da noite para o dia, na verdade são uma parte de uma estratégia muito bem elaborada por Satanás, para formar uma geração que vai servi-lo e assim tentar sabotar e destruir os planos de Deus para o ser humano. Vejam, Harry Potter apresentou a bruxaria e a feitiçaria sob uma nova roupagem e despertou a curiosidade de crianças e adolescentes para o ocultismo. Na capa do primeiro livro que nós vimos aqui publicado no Brasil, já está bem declarado ali o conteúdo. Aqui no Brasil foi publicado com o título Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas no original é a Pedra do Feiticeiro. Você sabe o que é essa tal Pedra Filosofal? Nas lendas, era exatamente o produto de onde era extraído o elixir da vida. Aqueles que bebiam desse elixir da vida se tornavam imortais. E é na série Harry Potter que nós vamos ver Dumbledore, um amigo de Dumbledore, Nicolau Flamel, descobrindo essa pedra filosofal, preparando esse elixir. E sabe com que idade ele vai beber esse elixir para se tornar imortal? 666 anos. Será que teria sido coincidência? 666 anos? Bem, a história de Harry Potter se passa basicamente no mundo dos bruxos. E aqui nós já percebemos um conceito bastante perigoso, pois todos aqueles que não fazem parte desse mundo ou que não apreciam a magia são chamados de trouxas. Esse foi o termo traduzido para o Brasil. Muggles, uma expressão da língua inglesa, que na verdade nem existia, foi preparado, a autora criou esse termo, mas já se tornou tão popular que hoje inclusive ele já está no dicionário Oxford. Então, qual a história? Se você não faz parte desse mundo mágico, se você não aprecia a magia, você é um trouxa. Um conceito bastante perigoso. Harry é um menino órfão que foi criado por seus tios trouxas, mas o que ele não sabia é que, na verdade, ele não era um trouxa, e sim um bruxo. E sua descoberta acontece em seu aniversário de 11 anos, quando ele recebe uma carta informando que ele tem uma vaga na escola de bruxaria e feitiçaria de Hogwarts. Enquanto está na escola, Harry vai descobrir a sua verdadeira história. E qual é essa história? Seus pais, Tiago e Lilian Potter, amados bruxos da comunidade dos bruxos, tinham sido mortos por Lord Voldemort, o Senhor das Trevas, quando Harry era apenas um bebê. E ele só foi salvo por causa do imenso amor de sua mãe, que o protegeu. Mas ele ficou com um sinal físico da maldição, uma cicatriz em forma de raio em sua testa. Novamente, algo bastante simbólico, um símbolo ali, uma marca na testa. Assim, Harry ficou conhecido no mundo bruxo como o menino que sobreviveu. É ali, na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que ele vai viver suas mais incríveis aventuras e aprender a controlar seus poderes mágicos, além de derrotar, lutar para derrotar, é claro, Lord Voldemort. O que nós percebemos aqui é que Rowling inicia os leitores nas artes mágicas e místicas da feitiçaria e depois aprofunda o conhecimento. Cada livro da série vai corresponder a um ano de Harry na escola de bruxaria. Se a história começa com um menino com 11 anos de idade, ele vai chegar ao fim da série com 18. Observem aqui novamente uma idade em que as crianças, os adolescentes estão fazendo suas escolhas. O que aconteceu é que esses leitores vão crescendo junto com seu personagem.
E numa das fases mais importantes da vida, quando os valores são formados, muita gente foi alimentada com esse tipo de material. Curiosamente, o tema recorrente em todos os 7 livros é a morte. Como a autora mesma menciona, diz: os meus livros abordam bastante a morte, começam com a morte dos pais de Harry, a obsessão de Voldemort em derrotar a morte e conquistar a imortalidade. Preste atenção nessa palavra, imortalidade, a qualquer preço. Eu percebo porque é que Voldemort quer conquistar a morte. Todos nós temos medo dela. Será que existe razão para temermos a morte? Há razão para que as crianças tenham esse sentimento? Não. Se elas são ensinadas como a Bíblia diz o que a morte representa, elas não deveriam ter esse tipo de sentimento. Mas a autora intencionalmente aborda esse assunto e faz questão de que seja essa ideia transmitida para as crianças. Muito bem. O que será que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto? Eu gostaria de pedir agora que você faça uma pausa, que você pegue uma Bíblia e faça uma reflexão. Pegue o texto de Deuteronômio 18, 9 a 13. Leia o que está escrito ali e reflita o que está escrito ali e o que as crianças têm aprendido. Será que nós estamos fazendo a nossa parte em ensinar a elas o que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Leia e nós vamos depois continuar este assunto. E aí, leu a Bíblia, consultou o que a palavra de Deus diz a respeito deste assunto? Harry Potter lançou as primeiras sementes na mente de crianças e adolescentes para que elas acreditassem que não existe bem ou mal. O que existe é apenas magia, magia do bem e magia do mal, e que não existe problema algum em praticar a feitiçaria, desde que ela seja usada para combater a magia do mal. Mas magia é magia. Não existe diferença entre magia branca e magia negra. A base das duas é a mesma. E a intenção do inimigo é apenas iludir as pessoas e colocá-las num ponto em que tem acesso livre à mente delas. Portas que são abertas. A palavra de Deus é clara sobre a questão da bruxaria e da feitiçaria. Você sabe o que estava acontecendo? O povo de Israel tinha passado muitos anos sob a influência dos egípcios, de uma cultura pagã. Na época, os egípcios eram o povo que mais estava ligado às práticas de magia e ocultismo. Vocês se lembram o que aconteceu quando Moisés estava no deserto e Deus o chamou? Deus disse: Moisés, chegou o tempo. Agora você deve ir e deve contar para as pessoas que Deus vai livrá-los. O grande eu sou vai libertá-los. Moisés respondeu: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Eu já nem sei mais direito a língua dos egípcios. E Deus disse: Moisés, eles vão acreditar. Eu vou operar milagres e prodígios através de você e eles vão acreditar. Moisés ainda ficou meio incrédulo. Então Deus disse: Moisés, o que você tem nas suas mãos? E Moisés disse: um cajado. Ele disse: jogue o cajado ao chão. E quando Moisés jogou, aquele cajado se transformou numa serpente. Isso foi magia? Não. Foi o poder de Deus manifesto ali. Moisés ainda estava meio em dúvida e Deus então diz: Moisés, coloque sua mão dentro da sua túnica. Moisés colocou, quando tirou, a mão estava branca, leprosa. Moisés coloca de novo, ao sinal de Deus, e a mão fica limpa novamente. Deus ainda diz: Moisés, se o povo ainda assim não acreditar, você vá, pegue uma porção de água do rio e jogue em terra seca, e ela vai se transformar em sangue. E aconteceu exatamente como Deus falou. Isso era magia? Não. Isso era o poder de Deus. O poder de Deus mostrando ali para Moisés que podia confiar e avançar. Muito bem, Moisés fez isso. Foi até o povo e o povo acreditou. Mas agora chegara o tempo de ir até Faraó. E quando Moisés chega diante de Faraó, ele e seu irmão Arão, Faraó diz: quem? Deus? Não conheço. Eu conheço muitos deuses aqui no Egito. Inclusive, os deuses dos egípcios, eles acreditavam, eram os espíritos dos heróis mortos que haviam
voltado à vida e agora estavam ali para protegê-los. Moisés então faz ali os milagres diante de Faraó. E o que Faraó faz? Ri e manda chamar quem? Você se lembra? Quem que Faraó manda chamar? Os magos e os feiticeiros. E eles então vêm e realizam ali um milagre? Não. Ellen White é clara ao dizer que o que eles fizeram naquele momento foi uma ilusão. Aquela magia, na verdade, era uma ilusão que eles criaram para enganar as pessoas que estavam ali. Deus tolerou, teve paciência com o povo de Israel. Eles estavam inseridos numa cultura muito pagã. Mas quando Deus liberta o povo, Ele reúne e diz: Moisés, você agora converse com o povo. E tem algo que eu vou fazer agora, um pacto com o povo, então algumas coisas eu não vou mais tolerar, eu não vou mais permitir. E aí vem o texto que eu pedi que você lesse. Deuteronômio 18, 9 a 13. Vamos ver o que diz ali. A minha versão é a NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim, Deus dizendo a Moisés: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês, e veja aqui a lista que Deus dá, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. E aí finaliza dizendo: porque o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Como mencionei, Harry Potter lançou as primeiras sementes e despertou em crianças, jovens e adultos o interesse pela feitiçaria e bruxaria. Inclusive, uma religião neopagã, conhecida como Wicca, cujos adeptos são bruxos e bruxas, se tornou muito mais forte e cresceu bastante durante o tempo em que essa série foi lançada. Eles se sentem gratos a J.K. Rowling. Inclusive mandaram já um documento oficial, numa carta, fazendo esse agradecimento a ela. Você já viu esse símbolo em algum lugar? Conhece? O pentagrama invertido é o símbolo mais conhecido da Wicca. Aqui, segundo eles, estão os elementos da natureza, como o fogo, o ar, a água e a terra, e o quinto, que seria o espírito. O círculo que forma ali mostra a comunhão entre os elementos. Só no Brasil, pasme, existem pelo menos 300 mil adeptos da Wicca, essa religião, né, nós chamamos assim, neopagã. Eles adoram a Mãe Terra. Isso te lembra alguma coisa? Você consegue pensar e lembrar de um tempo, na época dos nossos pioneiros ainda da Igreja Adventista, em que um conceito muito perigoso estava entrando na Igreja Adventista. Dr. Kellogg, um homem fantástico, brilhante, mas Ellen White combateu aquelas ideias, sementes do erro que estavam entrando na igreja. Mãe Terra nos lembra o quê? O panteísmo. Porque se você acredita que tudo na natureza tem Deus em tudo na natureza, você vai acabar acreditando que você também é Deus. Então, um conceito muito perigoso e uma situação bastante interessante é que perguntaram no fim de 2004 para Rowling se nos livros de Harry Potter havia algumas denominações religiosas ali. E ela então respondeu que tinha sim representantes na sala de aula dos bruxos de quase todas as denominações religiosas, inclusive um bruxo judeu. Anthony Goldstein é um bruxo judeu. Na obra ela revela isso. Mas quando perguntaram isso para ela, é interessante que ela respondeu: só não tem representantes da Wicca. Por quê? Né? É para a gente pensar um pouco, questionar um pouco isso daí, né? Bem, nesta parte que nós já conversamos, fica clara aqui qual é a primeira parte da estratégia do inimigo. A primeira fase, eu chamaria assim, dessa estratégia. Porque você sabe, toda estratégia para funcionar, ela tem que ter o seu desenvolvimento concluído, completo. Bem, nesta fase, a bruxaria então é apresentada
E o que é a base da bruxaria, você sabe? É exatamente a comunicação com os mortos, que na verdade é a continuação da mentira que Satanás criou para tirar a autoridade das palavras de Deus. Você consegue se lembrar o que aconteceu no Éden? Deus disse a Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto da árvore que estava ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não estava dizendo que no momento que eles comessem, eles morreriam eternamente. Não era isso que Deus estava dizendo. Mas vem Satanás, na forma ali da serpente, e diz: não, Eva, coma, não tem problema algum. Deus disse isso, olha, eu estou comendo e não aconteceu nada comigo. E Eva, então, acreditou na mentira de Satanás. Na verdade, ela desacreditou da verdade que Deus havia dito. E quando Satanás vem com essa mentira, ele traz grandes problemas para o ser humano. Agora, quando a bruxaria e a feitiçaria são apresentados dessa forma, o que nós percebemos? A mentira sendo perpetuada. Deus disse que o homem morre, ele se tornou um ser mortal. E nós só não continuaremos assim, mortais para sempre, porque Jesus veio e pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos um dia de volta à imortalidade. Mas, por enquanto, é assim que as coisas funcionam. A pessoa morre, cessam as atividades. Mas vem agora a bruxaria, a feitiçaria e mostra o quê? Não, o corpo morre, mas o espírito continua vivendo. E a maioria dos feitiços, né, que aparecem ali são evocações a espíritos. Ficou claro o que aconteceu aqui? Com isso, uma geração inteira passou a acreditar que a mentira de Satanás é uma verdade, por causa da forma como isso lhes foi apresentado. A Bíblia é clara. Vejam, o culto aos mortos é, na verdade, o culto aos demônios. São os anjos caídos que aparecem agora para as pessoas como sendo o espírito dos mortos. E eu trouxe essa tela porque, às vezes, ingenuamente, nós estamos convidando esses conceitos para dentro da nossa casa e até mesmo usando algumas coisas que indicam essa filosofia. Vejam, até mesmo nas roupas de bebês, nos cintos ali, é bom que nós estejamos bem atentos. O que a Bíblia nos diz em Gênesis 3? Quando Deus falou, vocês vão morrer, vem a serpente e diz, vocês não vão morrer. A mentira. Harry Potter abriu o caminho para essa ideia errada, de que é possível se comunicar com os espíritos dos mortos, e assim fixou um conceito na mente das crianças, de que o ser humano é imortal. Mas para que o plano de Satanás funcione, ele precisa convencer as pessoas de algo mais. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Vocês têm percebido como surgiram muitos livros ultimamente falando não apenas de magia, mas também de seres angelicais, enfatizando especialmente os anjos caídos? E detalhe, todos esses materiais estão sendo dirigidos para um público muito específico, as crianças e os adolescentes. Você passou por alguma livraria ultimamente? Eu quero fazer um convite a você. A próxima vez que você entrar numa livraria, vá até os estandes onde são expostos os materiais para essa faixa etária, crianças e adolescentes. Você vai ter uma surpresa, você vai ficar impactado com o que está sendo oferecido para essa faixa etária. Nós retornamos daqui a pouco. Eu gostaria que você aproveitasse estes momentos para pensar na sua biblioteca em casa. Que tipo de livros você tem na sua estante? Pense, observe, olhe, analise e nós continuamos daqui a pouco. Pensou no que você tem em sua casa? Que tipo de literatura seus filhos estão lendo? Eu e meu marido estivemos na última Bienal do Livro em São Paulo, em 2014, e ficamos impressionados com o número de títulos abordando esses assuntos. Aqui está uma foto de um dos estandes com materiais para adolescentes. Inclusive, os próprios organizadores do evento admitiram que prepararam aquela feira de livros tendo como público-alvo os adolescentes. Por isso, uma das convidadas mais aguardadas foi Cassandra Clare,
pseudônimo de Judith Hummel, filha de pais norte-americanos, nascida em Teherã, no Irã, e autora da série Instrumentos Mortais. Só essa série, Instrumentos Mortais, já vendeu mais de 26 milhões de livros no mundo. Cassandra Clare estreou como autora em 2007, mas estranhamente foi só agora, nos últimos meses, que seus livros conquistaram definitivamente o público de adolescentes. Os personagens de seus livros são conhecidos como Caçadores de Sombras. E eles fazem parte de uma organização secreta de semi-anjos, observe nessa expressão semi-anjos, que estão envolvidos numa guerra para salvar o mundo dos demônios. Criaturas como vampiros, lobisomens, bruxos são comuns no enredo. A série Instrumentos Mortais é composta por 6 livros, que são Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e do Fogo Celestial. Bem, com esses títulos já dá para imaginar o perigo do conteúdo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o 4º livro da série, apenas para você ter uma ideia do conteúdo. Cidade dos Anjos Caídos tem em seus capítulos um que se chama E Caim se ergueu, e o último capítulo do livro é O Inferno está satisfeito. Será que com esses títulos a gente pode pensar que isso é uma literatura inocente para adolescentes? O tempo não permite entrar em mais detalhes, mas eu quero apenas ressaltar que essa autora apoia o homossexualismo. Ela criou personagens que assumem sua opção sexual abertamente. Ela, inclusive, numa entrevista disse que tem recebido muitas cartas de crianças que têm agradecido porque têm visto nela uma referência, porque são crianças que têm contato com o homossexualismo, não sabem como lidar com a situação. Às vezes em casa, com os pais, não sabem como administrar isso. E elas estão buscando referências em outras pessoas. Então, nos Estados Unidos, existe uma estatística que prova que o número de suicídios entre crianças e adolescentes é muito alto entre aqueles que se descobrem homossexuais ou que têm contato com o homossexualismo e não conseguem lidar com aquela situação. Então, eles agradecem Cassandra Clare porque ela está dando a orientação que eles esperam, que eles aguardam. Mais uma curiosidade aqui, agora a respeito de Harry Potter. Quando ela encerrou a sua série, J.K. Rowling, ela revelou que Dumbledore, que é o diretor da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts, também é homossexual. Quando Cassandra Clare foi perguntada por que, em sua opinião, as crianças e adolescentes têm apreciado tanto esse tipo de literatura, sabem o que ela respondeu? Que foi por causa de Harry Potter. Ela disse que Harry Potter abriu o caminho e despertou para esses leitores, crianças, adolescentes, o interesse por essas histórias fantásticas. Ela própria se declara fã de Harry Potter e fala da influência, né, que esse material teve quando ela escreveu seus próprios livros. Ela é o que nós chamamos de uma fanfic, ou seja, uma pessoa que é tão fã de um personagem de ficção que ela passa a escrever sobre ele. Mas outra atração da Bienal foi uma adolescente de 15 anos, chamada Ana Beatriz. Essa brasileira paulista, apesar de ser bastante nova, completou 15 anos recentemente, já escreveu vários livros e teve o seu primeiro livro publicado no ano de 2014 pela editora Novo Século. Aqui nós temos uma imagem, né, que explica um pouco do conteúdo deste material. Mas o que me chamou bastante atenção é que numa entrevista, Ana Beatriz contou que aos 12 anos teve um sonho muito doido, essa foi a expressão que ela usou, no qual ela viu toda a história que se tornaria o conteúdo deste livro, Sombra de um Anjo. Quando conversou com a mãe a aconselhou a mandar os originais para algumas editoras e agora o material está aí. Qual é a história deste material? Bem, é a história de Samantha, uma moça de 17 anos que é atormentada por visões. E ela tem a responsabilidade de salvar o mundo ao proteger a arma secreta, que é o que nós vemos aqui na capa do livro, esta espada, que é a Caelestes, uma espada poderosa, e ela precisa derrotar Lucian, o Senhor do Inferno. Mas vejam algumas coincidências, se é que nós podemos chamar assim, entre os personagens desse livro
e o que nós conhecemos, que a Bíblia nos revela? Bem, aos 9 anos, Samantha, essa adolescente que tem sonhos e visões, sofreu uma queda e machucou o nariz. Isso lembra alguém? Bem, para ajudar Samantha nessa batalha, quem é enviado? Gabriel, para ser o seu guardião. Na história, anjos caídos, mortos, todos interagem numa boa, mas o ponto alto do livro é o romance que acontece entre a personagem Samantha e o anjo Gabriel, que acaba se apaixonando por ela. No livro, Gabriel é retratado como um ser irresponsável, namorador, sedutor. E pasmem, porque no fim do livro, quando a batalha está vencida, Deus então dá a oportunidade a Gabriel de escolher. Ele pode voltar para o céu e continuar como um ser imortal, ou ficar na terra e perder a imortalidade. E assim viver a sua história de amor com Samantha. E Gabriel vai escolher ficar com sua amada, provando mais uma vez que por amor vale a pena qualquer sacrifício. Vocês sabem, se lembram, quem é Gabriel? Será que ele é apenas um anjo? Não. Gabriel, ele foi o enviado de Deus para todas as missões especiais na Terra. E Ellen White esclarece de uma forma muito ao ponto que na véspera da morte de Jesus, quando ele estava no Getsêmani, suportando o peso do meu e do seu pecado, segurando ali o cálice do sofrimento, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E Deus responde: Filho, eu não posso fazer isso. Mas ele toma uma atitude e manda quem? Gabriel, para estar ali ao lado do Filho de Deus, o amparando. E Gabriel conversa com Jesus e mostra o resultado do seu sacrifício. Valeria a pena. Ele veria o resultado do seu sacrifício e ficaria satisfeito. Então Ellen White completa, nos informando que aquele que estava ali, Gabriel, era exatamente o anjo que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. Entendem aqui qual o objetivo de Satanás? Para que tanto interesse em humilhar Gabriel? Quando perguntaram a Ana Beatriz qual o livro de leitura preferido dela, sabem o que ela respondeu? Harry Potter. Sabe qual a explicação que é dada nesses livros para justificar a queda dos anjos? Que eles eram anjos bons, que se afeiçoaram aos seres humanos, alguns até mesmo se apaixonaram por eles e por causa disso tiveram que ser expulsos do céu. Isso também é visto no filme Noé, com aqueles guardiães de pedra. Em algum momento é revelado que eles eram anjos que se afeiçoaram pelos seres humanos e que não suportaram a expulsão de Adão e Eva do paraíso, e por isso Deus também os expulsou e os lançou do céu. Pergunto a vocês, como isso seria possível se os seres humanos foram criados apenas depois da grande rebelião que houve no céu, que envolveu Lúcifer e os anjos que acreditaram nele? Bem, na segunda fase da estratégia de Satanás, ele está agindo como se houvesse um outro lado da história. E sua intenção é provar que ele está certo, estava certo ao se rebelar contra Deus. Ele quer usar o mesmo argumento que usou para convencer os anjos no céu, de que Deus é autoritário, é injusto, que não faz sentido algum guardarmos a lei de Deus, que Jesus não merece ser exaltado nem adorado. E o seu lado da história é cheio de mentiras e engano, mas às vezes parece tão agradável, tão inofensivo. Nesse mesmo evento, lá na Bienal, havia na frente do estande um rapaz, um modelo, com asas negras, roupas negras, muito bonito, e as crianças faziam fila para tirar uma foto ali com aquele anjo. Eu pergunto, será que essa é a imagem dos anjos que nós ensinamos para as crianças na igreja? Será que podemos dizer que ali estava uma representação de um anjo de Deus? Hoje, queridos, já não existe mais disfarce, nem mensagens subliminares. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um livro chamado Máquina de Brincar. Este livro ele foi publicado num estado do sul do país, e uma mãe viu a filha lendo, porque ele foi distribuído em escolas públicas, e ela ficou muito preocupada, uma menina de 9 anos, e quando ela tomou conhecimento do conteúdo do livro, ela fez um barulho no Facebook, e muitos começaram a observar então ali o conteúdo. Bem,
O conteúdo do livro mostra 2 lados, então você vai poder ler o livro no claro e o livro no escuro. Máquina de brincar. O que você vai ler no lado claro representa Deus, e o que você vai ler no lado escuro representa o diabo. Então, na obra, Deus é uma criança insegura e o diabo ganha ares divertidos. Quando o autor foi confrontado, ele disse que para ele essa polêmica era totalmente desnecessária. Ele disse que estavam tentando censurar a obra apenas por fanatismo religioso. Será que é assim? Vamos ver um exemplo aqui de uma das páginas do livro. Na parte que fala do diabo, o título já começa ali. O diabo que me carregue. Então vem em forma de versos e diz assim: ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. A tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. Do teu olho, de repente, cai uma lágrima de sangue. Observem que cada introdução dos versos é uma invocação ao diabo. Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. A tua testa é coroada por 2 guampas afiadas. Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. Todos os filmes de terror tu escreveste com amor. Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. A tua capa vermelha me empresta para o carnaval. Agora vamos ver como que ele se refere a Deus. Quem já viu a sua cara? Quem já falou no ouvido desse pai tão escondido? Eu ainda não, mas esperem que um dia descubro tudo. Deus é só uma ideia? Deus é o nome de uma esperança? Deus é um pedido de socorro? Ou Deus ainda é criança e por ser tão pequenininho tem medo de descer do céu à terra cá embaixo tão longe? O que Deus nos deu, eu sei. Vamos brincar de cabra cega? Topamos e ele respondeu: vou me esconder para sempre. Não é que o capeta venceu? Será que podemos dizer que esse é um livro inocente? Bem, o inimigo tem trabalhado há muito tempo para conquistar a simpatia das pessoas. Até mesmo fazê-las acreditar que Deus e o diabo são apenas mitos. Que eles existem apenas na imaginação das pessoas e por isso eles podem ser abordados aqui da forma como o autor achar que é interessante para atrair a atenção das crianças. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você agora de algo que você vai concordar comigo. Nós sempre pensamos que fossem simples contos de fadas, inocentes, mas que na verdade foram iscas, que infelizmente muitos de nós provamos e até gostamos. Ficou claro como Harry Potter apresentou a bruxaria e a feitiçaria de uma maneira super atraente. E por causa disso, uma geração inteira está mudando até mesmo seu comportamento. Mas eu quero dizer para vocês que a grande responsável em nos apresentar esse mundo mágico, na verdade, não foi Harry Potter, foi a Disney. Desde sua origem e desde os seus primeiros desenhos, lá pela década de 40, nós podemos perceber, se analisarmos um pouco mais a fundo, que esses desenhos foram portais pelos quais crianças e adultos têm passado até hoje. Embutidos nas histórias aparentemente inocentes estão conceitos perigosos, como a quebra de regras, a ideia de que você deve fazer o que o seu coração diz, sem contar as incontáveis referências à magia como a solução para os problemas dos personagens. Eu quero dar apenas um exemplo aqui. Ano passado, em 2014, foi lançado o filme Malévola. O que você conhecia de Malévola? Bem, Malévola era apenas a vilã do desenho A Bela Adormecida, que muitos de nós assistimos ou ouvimos falar. Mas a proposta atual do filme é mostrar o que ela era antes de se tornar uma vilã. E quem assiste é convencido de que ela teve razão para fazer o que fez e até sente simpatia por ela, torcendo para que ela também tenha um final feliz. Veja, é com estas palavras que o filme começa. Esta é uma velha história de um jeito novo. Vamos ver quanto dela você conhece. Era uma vez 2 reinos que tinham um péssimo convívio. A discórdia entre eles era tanta que diziam que apenas um herói ou um terrível vilão poderia uni-los. Em um deles viviam pessoas comuns, mas havia um rei vaidoso e ganancioso. Essas pessoas estavam sempre descontentes e invejavam as riquezas e as belezas dos seus vizinhos. Já no outro reino viviam todos os tipos de criaturas estranhas e maravilhosas. Eles não precisavam de reis nem rainhas, porque uns confiavam nos outros.
Neste reino havia uma menina fada, chamada Malévola. Essa menina, com 2 chifres e lindas asas negras, se preocupava com todos os seres do reino e seria capaz de defendê-los com sua vida. Os reinos viviam em guerra, até que um dia um menino do reino dos humanos consegue entrar no reino mágico e se torna amigo de Malévola. Todo dia, prestem atenção nesses detalhes, eles se encontravam no fim da tarde. O tempo vai passando e Malévola percebe que está apaixonada por aquele menino. Mas um dia ele simplesmente deixa de visitá-la. Muito triste, ela fica sem saber o que aconteceu. Enquanto isso, o rei do reino dos humanos tinha ficado muito doente e obcecado por acabar com Malévola. Por isso, propõe que algum dos seus súditos a mate. Como recompensa, ele daria a mão de sua filha e também o reino ao corajoso herói. O menino, que havia se tornado um rapaz, sabia exatamente como conseguir isso e, movido pela ambição, ele volta ao reino mágico. Fingindo estar apaixonado, ele consegue se aproximar de Malévola. Enquanto eles conversam, ele dá algo para ela beber e ela adormece. Não tendo coragem de matá-la, ele apenas corta suas asas e leva para o rei como uma prova de que ela estava morta. O rapaz recebe tudo o que foi prometido e se torna rei. Quando Malévola acorda no dia seguinte e percebe o que aconteceu, ela promete a si mesma que destruirá o rapaz. Mas quando ela vai tentar se levantar, ela perde o equilíbrio, pois está sem as asas. Sabem qual a próxima cena que aparece? Ela rastejando, até que ela encontra uma vara que ela transforma em um cajado para se levantar. Isso lembra alguma coisa? O que a Bíblia diz em Gênesis 3? O que aconteceu depois que Lúcifer enganou Eva? Deus amaldiçoou a serpente e a privou de suas asas. A partir dali, ela teria que rastejar. A história se desenvolve e termina com Malévola salvando a filha do rei, a quem ela havia aprendido a amar sinceramente e unindo os 2 reinos. Quando Malévola se aproxima da menina, e ela acaba fazendo isso para proteger a menina, porque as fadas do bem que deveriam cuidar da criança não conseguem, não dão conta. E ela acaba cuidando da menina, mesmo sem ter essa intenção. Ela acaba se afeiçoando pela menina e tenta retirar o feitiço que ela havia lançado. Mas a história prossegue e quando a menina completa 16 anos, ela espeta o seu dedo na roca e adormece, morre, né? E quando chega o príncipe, a história de Conto de Fadas fica bastante diferente. Porque ele é atrapalhado, ele dá um beijo na princesa, mas ela não acorda. Porque ela só seria acordada com o beijo do verdadeiro amor. E quem vai dar esse beijo? Malévola. Bem, os reinos são unidos no fim, porque Malévola mata o rei. Se o rei for morto, o rei ganancioso, os reinos podem viver em paz. Isso lembra alguma coisa? Queridos, Satanás não cria nada. Sua arma preferida é pegar a verdade e pisar nela, distorcendo os fatos para enganar e desviar as pessoas. Em Harry Potter e na maioria dos livros da série Instrumentos Mortais, existem muitas referências a textos da Bíblia, inclusive referências a símbolos significativos para os cristãos. Vejam aqui. Os 3 instrumentos mortais da série são estes: a espada, o cálice e o espelho. O que esses símbolos representam para nós? A espada é a palavra de Deus, a Bíblia é clara, é a palavra de Deus. O cálice está sempre ligado a julgamento e juízo na Bíblia. E o espelho é a lei de Deus. O que ficou em xeque no céu? O que Lúcifer fez com que as pessoas, com que os anjos não acreditassem? Ele queria destruir o quê no céu? A confiança dos anjos na lei de Deus. No livro Sombra de um Anjo, a autora faz referência aos tronos no céu, à árvore da vida, mas tudo isso de uma forma distorcida e fora do contexto. Um outro desenho que foi lançado recentemente para crianças, sob o pretexto de ensiná-las a cultura mexicana, é este daqui. Festa no Céu, o título que recebeu aqui para o Brasil, mas o título original, The Book of Life, o livro da vida.
Qual é a história? Crianças mal educadas são levadas para um museu e quando elas chegam ali, elas são recebidas por uma guia muito esperta, muito inteligente, que sabe exatamente como captar a atenção delas. E ela então leva essas crianças para um compartimento secreto em que só as pessoas especiais podem entrar. E lá ela apresenta, mostra a elas o livro da vida. A frase, o mundo todo é feito de histórias e todas as histórias estão aqui. De certa forma isso é verdade, não é? Não é no livro da vida que nós encontramos todas as histórias? Não é no livro da vida que o nosso nome é colocado quando nós aceitamos a Jesus? Mas a decisão é nossa, se o nosso nome permanecerá ali ou não. 3 personagens, Manolo, Joaquim e Maria. Quando a história é contada, o que nós percebemos é o bem e o mal disputando a humanidade. Quando a pessoa, o ser que representa aqui, né, o bem, la muerte, faz um acordo com Xibalba, do mundo dos esquecidos. O mundo dos lembrados, o outro, o mundo dos esquecidos. Eles fazem uma aposta, cada um acha que o seu candidato vai conquistar Maria. E aí aparece a frase, o bem e o mal fazem a maior aposta de todos os tempos. Eu pergunto, bem e mal podem fazer acordo? Não. Quando Xibalba, do reino dos esquecidos, está percebendo que vai perder a aposta, ele diz, não posso perder a aposta, preciso de sua ajuda, minha velha amiga. Observem que é uma serpente, meio com cara de dragão ali, que é o cajado dele. Quando ele diz essa frase, ele bate o cajado e ela ganha vida, e ela então rasteja, desliza e vai até onde está o personagem que representa o bem. E sabem onde que ela vai picá-lo? No calcanhar. Satanás não cria nada. É muito mais simples ele pegar tudo que já está na Bíblia e distorcer e contar essas mentiras. Será que as nossas crianças e adolescentes conhecem? Conhecem as histórias da Bíblia? Conhecem como o pecado teve origem? Será que elas estão atentas? Será que elas conseguem fazer a distinção entre isso? Bem, as sementes do engano e do erro podem ser vistas até mesmo nos brinquedos atuais. Eu não preciso falar aqui de Monster High, porque já ficou claro. Bonecas que são filhas dos contos, dos personagens dos contos de terror. Mas agora surgiram essas novas bonecas, Ever After High, que são as personagens, as filhas dos personagens dos contos de fadas. Então, a filha da Branca de Neve, da Bela Adormecida. Mas qual é a proposta dos brinquedos e que, claro, já deram origem a desenhos e que está, inclusive, já nos canais abertos e também na internet? A história se passa numa escola. Toda vez que aparece high, é de high school, que seria como o ensino médio aqui para nós, né? Então, bem a idade em que os adolescentes estão na escola. E na escola tem o dia do legado, o dia mais importante para todos os personagens ali. E Apple White, que é a filha da Branca de Neve, ela está ansiosa para assinar ali o compromisso de que ela vai dar continuidade à tradição, à história dos seus pais. Mas nessa escola também estuda Raven Queen, que é a filha de uma das vilãs. E no dia do legado, ela não quer assinar, porque ela percebe que ela quer escolher o seu próprio final feliz. Ela não quer seguir aquilo, as tradições dos seus pais. E vira uma luta dentro da escola. Inclusive o diretor, os professores, todos tentando convencer a rebelde Raven Queen de que ela assine, porque se ela não assinar, a história da Apple White também não acontece. O que nós vemos aqui? Que para o bem existir, é necessário que o mal também exista. Um conceito muito perigoso. A chamada na propaganda diz, e aí, você já sabe se é uma royal ou uma rebel, ou seja, alguém da realeza ou uma rebelde? E a música
tema diz no seu refrão: é a sua vez, avançar ou retroceder, porque você é real, você está rebelde, você é mais que um conjunto. Um dos acessórios que acompanham essa boneca é um tipo de um diário que tem duas fechaduras, como o símbolo que está aqui. Então, de um lado, uma fechadura, do outro lado, outra. Se a menina estivesse se sentindo muito bem, toda princesinha naquele dia, ela vai abrir aquele lado e vai escrever ali no seu diário. Mas também não tem problema algum se ela estiver se sentindo rebelde. Isso faz parte da natureza humana. Então ela abre o outro lado e escreve ali. Satanás não tem mais se importado em assumir sua rebeldia, desde que ele ganhe espaço na vida das pessoas. Quem que não quis retroceder? Lúcifer não quis retroceder no céu. Ele se decidiu abertamente, rebelou-se abertamente contra Deus. O que nós percebemos também nesses materiais é que o ambiente em que essas coisas acontecem, sempre escola. Por que escola? Se lembram que Deus disse que colocaria inimizade entre a mulher, se lembram disso? E o inimigo? Mas agora Satanás diz: inimizade? Eu provo que eu posso ter amizade com eles. É na escola que as crianças formam suas redes de amigos. Por isso que em Harry Potter a história acontece numa escola. Por isso que em Crepúsculo eles estão no ambiente de escola. Agora vemos as bonecas de novo no ambiente da escola. E mais uma novidade aqui. A nova série da Disney agora para adolescentes. Se chama Descendants. Eu já não preciso nem explicar nada aqui já pelos símbolos, não é? Que nós vemos um fruto mordido, o ramo ali fazendo exatamente o contorno de uma serpente. O que vai ser essa nova série? Eu não sei quanto tempo demora para chegar ao Brasil, mas nos Estados Unidos eles já estão produzindo uma série com atores, adolescentes. O filho da Bela e a Fera, ele se torna príncipe naquele reino e ele tem uma ideia. Ele decide resgatar os exilados, os vilões que estão exilados numa ilha. E ele permite, então, que os filhos dos vilões venham e assistam às aulas na mesma escola dos filhos dos personagens bonzinhos. Quando esses filhos dos vilões vêm para o reino, eles ficam numa dúvida muito grande. Porque eles podem se unir e tomar o reino, ou viver pacificamente com os bons. Eles percebem que é bom viver junto. Isso é possível. Será, irmãos, que bem e mal podem conviver? Mas a cada engano do inimigo, ele acrescenta outro, para conseguir seu objetivo. O interesse dele é em desviar as pessoas da verdade. Quero que vocês conheçam esse material, que foi lançado em março de 2014 nos Estados Unidos. Os Príncipes e o Tesouro. De autoria de Jeffrey Miles, que é um professor universitário na Califórnia. Nunca escreveu para crianças antes, na verdade a área dele é administração, ele dá aulas, para essa matéria, essa disciplina, mas o livro já está disponível em 137 países, é vendido nas maiores livrarias do mundo, tanto na versão impressa como na eletrônica. Qual é a história? Um conto de fadas, e ele disse que o sonho dele era escrever um livro assim. Os dois príncipes saem numa aventura para resgatar a princesa que foi sequestrada. E o rei oferece um grande tesouro. Os príncipes e o tesouro. Mas esses dois príncipes, que têm personalidades bastante diferentes, mas que se completam de certa forma, vão descobrir enquanto vivem suas aventuras que estão apaixonados. E esta é a última imagem do livro. Termina assim, com eles se casando. Observem o ambiente, que eles estão numa igreja católica. O casamento está sendo oficiado por um sacerdote. A senhora que aparece ali de azul, enxugando as lágrimas, emocionada, é a mãe de um dos príncipes. Mas o que chamou mesmo a minha atenção foi a declaração do autor, numa entrevista em que ele disse o seguinte: todas as crianças que leram a história não acharam estranho que dois homens se casassem. Parece que as crianças entendem melhor que os adultos que o amor pode acontecer entre as pessoas a despeito do gênero do casal. Fiquei impressionado de como essa ideia foi assimilada com tanta facilidade
pelas crianças. O que nós vemos aqui é muito claro. Por que esse interesse? Por que Satanás tem concentrado todas as suas forças para conquistar simpatizantes entre as crianças e os adolescentes? Porque a sua estratégia é sabotar uma profecia que Deus fez muito tempo atrás. Pegue a sua Bíblia, leia em Joel 2:28 o que diz ali. Apesar desse texto estar no Antigo Testamento, ele é uma profecia para os nossos dias. Leia a sua Bíblia, reflita sobre este texto e nós continuaremos no último bloco. Até mais. Você acabou de ouvir sobre os brinquedos que estão no mercado atualmente. Agora, assista um testemunho de um pai que vai contar uma experiência com a sua filha e saiba que as crianças também podem dar um grande testemunho e ajudar a transmitir esta mensagem. Tudo bem com você? Eu não sei se você já parou para considerar os efeitos que os desenhos animados e alguns brinquedos têm sobre o seu filho. Essa aqui é a minha família, a minha esposa Érica e a minha filhinha Melissa, que tem 4 anos de idade. Outro dia nós estávamos lá em casa e ela quer assistir alguns desenhos das quais nós julgamos não ser muito bom. Nós somos bem restritos aos desenhos animados, mas tem um desenho que chamava atenção entre uma propaganda e outra, que era o desenho do Monster High. E interessante porque a minha filha Melissa sempre ficava falando assim, papai, o que é o Monster High? E nós explicamos que o Monster High pertencia ao anjo mau. E ela falou assim, eu acho que eu gosto então de fazer as coisas erradas, papai, porque eu gosto do Monster High. E eu perguntei, mas por que você gosta do Monster High? Ah, porque todo mundo hoje brinca com o Monster High, as crianças estão falando do Monster High, as crianças têm o Monster High. E nós explicamos para ela, falando, olha, Melissa, Monster High vem do anjo mau e isso não é de Jesus. Interessante que um dia estavam no shopping, a minha esposa e a Melissa, e ali numa loja de brinquedos, uma criança estava com seus pais comprando o Monster High. Então a Melissa olhou para a criança e disse assim, Monster High vem do anjo mau. E a criança não entendeu, os pais ficaram chocados com a resposta, e então a minha esposa falou assim, não, eu quero te explicar porque nós somos evangélicos, nós acreditamos em Deus, e nós entendemos que isso aí tem um efeito sobre as crianças. A resposta da mãe foi interessante, falou, olha, eu também sou evangélica, eu também acredito em Deus, mas eu nunca tinha parado para pensar nos efeitos que esses desenhos realmente trazem sobre as crianças. E naquele dia aquela mãe decidiu não comprar o Monster High para o seu filho. Eu queria perguntar para você, o que você tem dado aos seus filhos? Você pode ver que apenas uma criança de 4 anos já fica impressionada com os efeitos de um desenho que às vezes é desapercebido pela grande maioria. Eu queria fazer um apelo a você. Eu queria que você considerasse a escolha do que o seu filho está vendo na televisão e também dos brinquedos que eles estão tendo. Lembre-se que o anjo mau, ele existe, mas nós também temos o anjo do bem. Nós temos o nosso Salvador. E nós queremos considerar, nós queremos levar as nossas crianças aos pés do nosso Salvador. Em Joel 2:28, nós podemos ler, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Está aqui. Um tempo atrás, eu estava pesquisando alguns assuntos e senti Deus me falando claramente, repetindo uma palavra comigo. Crianças, crianças, crianças. Desde que eu tenho pesquisado esse assunto, eu tenho entendido que essa repetição indicava perigo e urgência. Os olhos do inimigo estão voltados para as crianças e adolescentes, pois ele tem visto o potencial deles. E isso não tem acontecido apenas conosco, essa preocupação com as crianças. Algumas outras denominações também têm se preocupado e já entenderam que a forma
de trazer mais adeptos, de fazer com que a denominação cresça, é investindo nas crianças. Os espíritas lançaram esse material, é um livro para adolescentes, O Mistério da Casa. Criaram personagens adolescentes que vão viver uma grande aventura, mas sabem qual é o objetivo do livro? Introduzir o kardecismo para os adolescentes. Também foi lançado, Maurício de Souza ilustrou, Meu Pequeno Evangelho, que são ensinamentos de amor em forma divertida. Os autores desse material, Luiz Hu Rivas e Ala Mitchell, são espíritas que se converteram e desde então têm trabalhado para conquistar crianças e adolescentes. Luiz Hu Rivas se tornou espírita aos 15 anos de idade e ele tem feito um trabalho fantástico entre os espíritas e também entre as crianças. Qual a proposta deste material da Turma da Mônica? Eles recebem a visita de André, que é um primo do seu antenor, pai do Cascão, que é espírita, e em meio à curiosidade das crianças, esse personagem vai apresentar os conceitos do Evangelho, que todos podem usar no dia a dia, independentemente da religião que praticam. Outro conceito aqui que nós vemos, e quando eu falo em formar gerações, quantas crianças leram os gibis da Turma da Mônica e não viram problema nisso? Mas eles souberam formar uma geração, porque depois fizeram ali a Turma da Mônica jovem. Observem aqui que a Mônica não tem nada a ver mais com aquela menininha brava, né, que batia nos meninos com o seu coelho. E vejam, essas capas são de alguns dos últimos números da Turma da Mônica. O que nós vemos aqui? Percebemos ali as imagens, o espiritismo ali ilustrado. Aqui a contracapa. E chamou muito minha atenção esse material que acabou de ser lançado. O rapaz que eu mencionei, Luiz Hu Rivas, um peruano, que se tornou espírita aos 15 anos de idade, ele preparou este livro, Crianças Médiuns, para contar como surgiu o espiritismo moderno. E nós sabemos isso é muito significativo para nós, especialmente no ano de 2015, em que estamos com os olhos voltados como igreja para o centenário da morte de Ellen White. É importante nós nos lembrarmos que esta igreja, que começou com um movimento profético, depois do desapontamento ali de 1844, em 1848, vejam, muito próximo dessa data, surgiu a história ali das Irmãs Fox, das pancadas misteriosas, que foi o berço do espiritismo moderno. Então, a proposta do livro, bem no ano em que nós estamos com os olhos voltados, resgatando com a igreja esse movimento histórico e profético da Igreja Adventista, eles estão lançando um material para falar do berço do espiritismo. Então, a frase, o berço do espiritismo, o acontecimento ganhou ilustrações e linguagem de fácil entendimento para a compreensão dos pequenos. E não são apenas os espíritas que estão preocupados com as crianças. Uma escola na Flórida, uma escola pública, decidiu fazer uma banca e eles colocaram um cartaz em que estava escrito: Bíblias grátis, retire aqui. Os alunos, aqueles que desejassem, poderiam passar ali e pegar uma Bíblia, gratuitamente. Mas essa atitude ofendeu algumas pessoas. Os ateus ficaram ofendidos, e inclusive os satanistas. Então, um grupo chamado Templo Satânico entrou na justiça e eles queriam a mesma liberdade para oferecer seus materiais. E eles ganharam na justiça porque o argumento foi da liberdade religiosa. A escola, é claro, retirou a banca, então decidiu não oferecer mais nenhum material ali. Mas vejam, eles prepararam este caderno de atividades, que é o grande livro de atividades satânicas, né, para crianças. Vejam, observem os símbolos na camiseta dos personagens. Se lembram do símbolo da Wicca? O mesmo símbolo ali. O deus cornífero, que é também o que os wiccanos adoram, a gente percebe também aqui, que é o símbolo do satanismo, o bode. E um exemplo apenas aqui
de uma das atividades. E aqueles que lidam com crianças pequenas sabem que não existe nada que chame mais a atenção de uma criança pequena do que um caderno de atividades. Às vezes a gente tem até que segurar um pouco, porque se você coloca na mão de uma criança um caderno de atividades, ela vai fazer tudo de uma vez. E eles foram muito espertos, porque eles entenderam que essa era a porta de acesso para as crianças. Apenas um exemplo aqui, porque são atividades como ligar pontos, descobrir enigmas. Neste caso, é para encontrar as 6 diferenças. Anabel está espalhando conhecimento e ajudando a desfazer o temor, o medo e a ignorância, ao demonstrar seu ritual satânico à sua classe. Encontre 6 diferenças para ajudá-la. Então, aqui a gente percebe, e as atividades elas vão se tornando cada vez mais complexas. Tem uma, inclusive, que quando a criança resolve, soluciona, é uma invocação, uma oração, entre aspas, né, a Satanás. Bem, eu estava trabalhando com o livro Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, um material que vai atender os adolescentes, que acompanha a lição dos adolescentes, quando eu me surpreendi com este texto. Vejam, o espiritismo moderno é um renascimento da bruxaria e da adoração aos demônios que Deus condenou há muito tempo. A Bíblia profetizou que isso aconteceria, dizendo que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso tem acontecido já. Nós estamos percebendo, né, que a bruxaria e a adoração aos demônios agora está declaradamente em muitos materiais. Eu pergunto, será que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão recebendo orientação? Eles têm estudado a Bíblia? Eles estão tendo condições de distinguir esse grande engano de Satanás? Uma frase de Ellen White diz que o mais seguro meio de destruir falsas doutrinas é pregar a verdade. Sabem, queridos, eu tenho pensado e cheguei a uma conclusão muito simples. Hoje, como igreja, existe um ponto que nos diferencia. Adventistas do 7º dia, mas existem outras denominações que acreditam na volta de Jesus, que também são adventistas. 7º dia que guardam o sábado, existem outras denominações que também guardam o sábado. Mas nós somos a única igreja que temos uma revelação quanto a essa história desse grande conflito. Nenhuma outra igreja tem. Por quê? Porque isso foi revelado a Ellen White. A história do grande conflito, a história da nossa redenção. Eu separei alguns textos que eu achei muito importantes e que nos ajudam a ter um quadro mais completo do que tem acontecido e que nós precisamos estar atentos. Vejam, ainda no Patriarcas e Profetas, agora a versão original, Paulo, em 2ª carta aos Tessalonicenses, indica a operação especial de Satanás pelo Espiritismo como um acontecimento a ocorrer, observem, imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Falando da segunda vinda de Cristo, declara que ela é, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9, e Pedro, descrevendo os perigos a que a igreja estaria exposta nos últimos dias, diz que, assim como houve falsos profetas que levaram Israel ao pecado, haverá falsos ensinadores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas dissoluções. Aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. O Espiritismo, negando a Cristo, nega tanto ao Pai como ao Filho, e a Bíblia denuncia-o como manifestações do anticristo. É possível que, como eu, você tenha pensado que nós veríamos, né, as grandes manifestações do inimigo de uma forma apoteótica. Não se iludam. Ele está trabalhando de uma forma muito sutil e ele já entendeu qual é o ponto.
formando mesmo uma geração. Muitos desses leitores de Harry Potter que eram crianças, hoje eles são pais. E hoje eles incentivam seus filhos a lerem não apenas esse material, como inclusive a formular essas ideias, né, na mente. Um apelo a todos nós, e especialmente aqueles que lidam com crianças, com adolescentes, com jovens, e a você jovem também. Veja, você está no palco da ação. Nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo, nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. Assusta um pouco, mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Você, jovem, sinta-se feliz, privilegiado. Você está no palco da ação. E você está tendo oportunidade de fazer as suas escolhas hoje. Você, pai, mãe, líder de igreja, você também está tendo uma oportunidade. Deus está nos dando a chance de prepararmos essa geração. Como? Bíblia, resgatando com eles a Bíblia, o espírito de profecia. Isso vai prepará-los. Nós já sabemos como essa história termina. Não importa o que aconteça, não importa que arma Satanás use, Deus vence no final. Amém por isso. A questão está apenas num ponto. Quantos se posicionarão do lado certo nesta batalha? Quantos conseguirão enxergar e se afastar dos enganos? Quantos defenderão o que é certo? E aqui entra o nosso papel. Deus espera que nós trabalhemos incansavelmente para formar uma geração de fiéis soldados, os corajosos que defenderão a verdade. Mas como poderemos fazer isso? A profecia diz: nas cenas finais da história deste mundo, muitas destas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto com espírito e poder. Sabem por quê? Porque foi-lhes ensinado o temor do Senhor e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. É assim que a história termina. No futuro próximo, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode bem ser feita pelos membros mais idosos das igrejas. É assim. É assim que essa história termina. Podemos seguramente acrescentar que, junto ao estudo da Bíblia, deve estar também a leitura dos livros do Espírito de Profecia, especialmente aqueles que contam a história da origem do mal e o que está em andamento em nosso planeta. Apenas a verdade, queridos, desmascara a mentira. E a verdade está na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e que você tenha discernimento, percepção, para entender os tempos em que nós estamos vivendo e que você faça a escolha certa cada dia e esteja do lado daqueles que vão vencer com Jesus. Amém. Você acompanhou agora a palestra Preparando uma Geração, que a professora Neila apresentou. E agora nós vamos ter esse momento, então, de bate-papo aqui com a professora Neila. Muito obrigada pela presença. E também essa família bonita que está aqui presente conosco hoje. É o pastor Charles, a sua esposa Dora e as meninas também, as filhas, a Bruna e a Brenda. Muito obrigada pela presença de vocês. A primeira pergunta, então, vou direcionar para vocês. Que tipo de materiais vocês têm contato na escola, no ambiente ali escolar? Os colegas comentam sobre esse tipo de livros e também filmes desse tipo? Sim, lá no meu colégio é bem comentado entre os meus colegas e amigos livros e filmes como A Culpa é das Estrelas, Jogos Vorazes, Percy Jackson e Divergente. Certo. Esses livros, então, esses filmes que ela está comentando, Neila, eles se enquadram, então, nesses que você mencionou, né? Qual que é a influência, então, que a gente pode ver nesses materiais? A Bruna acabou de mencionar, né? A Culpa é das Estrelas. Eu sei que os adolescentes têm se sentido bastante atraídos pela temática, né? Do livro, do filme. É o que tem sido chamado de Sick Lit, ou seja, um tipo de literatura
que vai abordar doenças, a realidade, como se trouxesse a realidade, um choque de realidade, assim, né, para os adolescentes. O que a gente percebe nesses materiais, né? Como o fim vai ser a morte mesmo, né? Então, eles não seguem muito regras. O negócio é viver a vida, é curtir ao máximo, né? Então, isso é um conceito perigoso também, porque nós sabemos que, além da morte, existe, sim, algo muito importante, né? Nós que somos cristãos e acreditamos que, quando Jesus voltar e colocar um fim, né, ao pecado, este mundo, nós vamos voltar a ser imortais, que é um presente que Deus nos deu e que nós perdemos com a origem, quando o pecado, né, veio a este mundo. Então, são conceitos perigosos também, que a gente sempre tem que estar muito atento. Viu, Bruna, Brenda? Jogos Vorazes, Divergente, a gente percebe que eles têm uma linha muito parecida. Essa questão das divisões de castas, né? A gente percebe que sempre tem as regras, então os personagens, normalmente, eles vão contra aquelas regras. Então, são conceitos que às vezes fica aquela ideia assim, puxa, mas eu não fiz nada e tenho que pagar pelo erro dos meus antepassados, né? Isso nos remete de novo à história no Éden, né? Um conceito que pode ficar aí de que, poxa, eu não fiz nada, Adão e Eva que pecaram e agora eu estou vivendo aqui, e parecer que Deus é injusto e que nós estamos pagando por algo que nós não merecemos. Então, esses conceitos, na verdade, está bem ali, né? Bem claro nesses livros. Então, a gente precisa tomar cuidado também para que não faça a nossa cabeça, né? Que isso não nos convença de algo que não é verdade. Agora, direcionado para vocês, pais. Vocês têm acompanhado como que funciona na casa de vocês, né? Porque as meninas, elas não têm renda, né? Elas estudam, não trabalham, mas como que funciona, então, quando elas querem algum tipo de livro, filme? Vocês acompanham esse universo aí do juvenil, adolescente? Como que funciona, Dora, na casa de vocês? Sim, a gente sempre acompanha o que eles estão vendo, as conversas até que ela traz para casa, né, que tem na escola. E aí a gente busca orientar quanto aos filmes e aos livros, né? O conteúdo, sempre mostrar o direcionamento, né, que aborda ali o livro. Então a gente procura estar acompanhando bem de perto. Existe alguma regra, pastor, na casa de vocês? Alguma regra estabelecida já que vocês já decidiram na casa de vocês? Existe esse tipo de regra? Bom, particularmente eu vim de uma educação em que as regras realmente precisavam ser bem claras e seguidas, sob pena de punições físicas, né? E eu confesso que hoje, em minha casa, na minha família, eu ainda tenho essa tendência, esse impulso de aplicar algo que eu recebi quando era criança, né? Só que, ao mesmo tempo, existe um contraponto em casa, né? Que é o da minha esposa, que muitas vezes é mais razoável, é mais equilibrada, né? Para que a gente também não imprima tanta força. Eu acho que aqui existe uma necessidade de ter, ao mesmo tempo, firmeza e, ao mesmo tempo, equilíbrio, né? Não ser tão forte na disciplina, a ponto de provocar um efeito que nós não desejávamos, não desejamos, né? Então, em termos práticos, assim, nós, como minha esposa falou, nós orientamos, seja filmes, sejam livros, né? Lógico que existem coisas que precisamos ser mais taxativos, outras que nós precisamos dar a oportunidade de elas verem com a nossa supervisão, para que a gente possa dizer, olha, está vendo isso aqui? Para que elas desenvolvam um senso crítico também. É muito importante que elas não apenas não leiam, não assistam, porque nós estamos proibindo. Porque vai chegar um momento que elas vão dizer, olha, não faz sentido o que os meus pais estão falando. Então, é preciso raciocinar da causa para o efeito. Em alguns momentos, é preciso que, embora a gente já tenha experiência e já saiba qual seria mais ou menos o foco daquela literatura, ou mesmo daquele filme, se persiste a curiosidade, a gente então deixa, não proíbe taxativamente, para que elas mesmas tomem essa conclusão e assim possam fazer escolhas sábias, né? Neila, que tipos de conselhos, né? Que outros conselhos você daria? Você já mencionou bastante, né, na palestra, mas para os pais, né? Como que pode ser essa questão
do relacionamento, né, com os filhos nessa questão. O pastor já comentou como que funciona, né, na casa deles. Sim, e eu achei muito importante o que o pastor Charles falou, porque especialmente os adolescentes, se você vai para uma linha de proibir, aí que aquilo desperta a curiosidade, né? Aí que eles querem saber mesmo. Então, se existe uma curiosidade muito grande, ou os colegas estão comentando muito, que os pais tomem um tempo e sentem junto com os filhos. E vão mostrando, olha aqui, ali, vocês percebem, ensinando mesmo, para que eles desenvolvam esse senso crítico. O que foi mencionado aqui é importantíssimo, porque, de fato, eles não vão estar sempre conosco, infelizmente, né? Mas a gente precisa dar essa orientação para que, quando eles estiverem sozinhos, eles saibam fazer boas escolhas. Eu tenho me preocupado muito com, às vezes, situações em que os pais liberam qualquer coisa e confiam e acham que os filhos têm condições de discernir, de distinguir, né? Mas eu foquei bastante isso na palestra também, que é a questão de nós darmos muitas orientações bíblicas mesmo. Tomar tempo para estudar a Bíblia com eles, os livros do Espírito de Profecia, tornar isso agradável para eles e mostrar a importância disso. Se você conhece bem a história, por exemplo, da origem do pecado, né? No céu, aquela rebelião, os detalhes dessa história, que é uma história incrível, é fantástico isso, né? É melhor do que qualquer filme de Hollywood, e é verdade, aconteceu. Então, se você toma tempo para mostrar isso para os seus filhos, olha, foi assim que aconteceu, veja esse detalhe aqui, olha, Lúcifer fez assim, agiu assim, eles vão ter condições de identificar depois esses problemas e, inclusive, as semelhanças, que foi o que nós abordamos também na palestra. Porque o inimigo ele não cria nada novo. Ele pega a verdade, distorce, pisa, moe aquilo e ainda quer ser convincente, quer convencer as pessoas de que aquilo é o certo, aquilo é a verdade. Então, eu creio que eles estão no caminho certo e os pais devem mesmo fazer isso. Acompanhar, orientar, dar as bases, né, para que as crianças desenvolvam esse senso crítico mesmo. Certo. E para aqueles adolescentes também, crianças, que assistiram a palestra, estiveram presentes, assistiram o material, o conteúdo, mas para aqueles que pensam assim, eu não sou influenciado. Eu conheço, né, conheço a Bíblia, mas eu não sou influenciado, não, essas coisas não me influenciam. Será que é assim mesmo? Não influencia? Esse é o pensamento que não só os adolescentes têm, os adultos também, especialmente os adultos se sentem mais seguros. Não, eu posso ver, eu posso assistir, porque eu consigo fazer a diferença. Eu gosto muito de uma ilustração que, logo que a gente está falando em fazer diferença e tal, então tudo que passa por ali, então você vai selecionar. Eu gosto muito da ilustração de um filtro, né? Um filtro ou uma peneira, tudo passa por ele ali. Mas o que acontece quando, muita coisa passou, e aí passou coisa limpa, passou coisa suja e tal, quando você vai olhar aquele filtro, tanto é que de vez em quando você tem que trocar, porque aquele refil, ele vai estar como? Sujo. Com a mente, nós não temos essa opção de simplesmente trocar. Nós não temos essa opção. O que a mente absorve, as pesquisas têm mostrado, isso tem efeito. E é algo que não depende de nós. Não é algo que eu digo, eu controlo isso. Você bateu o olho, você assistiu, você viu, aquilo ficou na sua mente. Então, é um apelo que eu faço que os jovens não se iludam com isso. Porque Satanás quer apenas um espacinho. Eu gosto de dizer que Deus é um perfeito cavalheiro. Deus, ele fica à porta do seu coração, ele bate, ele espera que você abra. A fechadura está do lado de dentro. É você que abre. Satanás não age assim. Ele bate na porta, você não abre. Você identificou ali, né, aquela batida. Opa, tá estranho. Aí ele muda o toque. Ele bate de outro jeito. Você começa a ficar curioso, né? Será que é a mesma pessoa que está batendo? Até que ele vai, muda, até que chegou num ponto que te atraiu. Quando te atraiu, você abre a porta um pouquinho, só para espiar. Ele põe o pé ali. E quando ele põe, ele entra e diz, agora eu não saio porque você abriu para mim. Então, é um perigo, nós precisamos cuidar, sim, não achar que eu sou inteligente o suficiente, eu sei fazer a diferença, porque, às vezes, o que o inimigo precisa é apenas um espaço. Esse espaço que nós não devemos dar. Devemos usar o nosso tempo de maneira sábia, ler coisas que vão
ajudar na formação do nosso caráter, que vão ter valor eterno. Essas coisas, sim, valem a pena. E não gastar tempo, né, com algo que não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário, ainda pode trazer prejuízo à sua vida espiritual. Certo. Neila, estou vendo que você está com um embrulho aqui. O que é isso? Mostra aí pra gente. Isso daqui, isso é um livro. E esse livro, ele tem uma peculiaridade, sabe? Ele é bem interessante. Eu ganhei de uma amiga, ela recebeu, e ela falou assim, não quero esse livro não, se você quiser ir para você. Eu falei, interessante, deixa eu ver. Eu fiquei toda empolgada, né? Porque é um embrulho bonito, né? Mas eu vou contar com a ajuda aqui das minhas amigas. Eu vou pedir que elas desembrulhem para mim aqui e que elas mostrem ali para a câmera o que está escrito bem aí já na capa. Mostra lá para a câmera o que está escrito. Protegido por magia. Uau, protegido por magia. Você pode abrir para mim, Bruna, por gentileza? Não é tão importante o livro em si, mas eu quero chamar a atenção para a embalagem. Agora pega a embalagem, isso. Dá uma olhada, primeiro você. Agora você mostra para as câmeras, para os nossos amigos verem. Olha, que coisa, não? Um livro que é protegido por magia. E o que nós vemos aí? Exatamente os elementos que eu abordei na palestra. Né, os elementos ali da natureza, o fogo, o ar, a água e a terra, o círculo novamente, né, que indica o espírito, e envolto, né, num papel ali dizendo protegido por magia. Sim. Tem como a gente dizer que as coisas não estão interligadas, como a religião neopagã que eu mencionei, sim, a Wicca, claro. A gente percebe o símbolo de novo ali, né, uma referência a ele. Por que eu trouxe esse livro? E por que eu queria mostrar isso para vocês? Sabem, pode guardar, Bruna, que quando Adão e Eva estavam no jardim, eles foram enganados pela serpente, que na verdade nós sabemos era Lúcifer, né, era Satanás, e ele ofereceu o fruto, exatamente aquilo que Deus disse que eles não deveriam fazer. Hoje, Débora, eu percebo que Satanás só mudou o que ele oferece. Mudou a embalagem, né? E claro que da mesma forma que aquele fruto tinha um brilho, tinha algo ali que chamava, atraía atenção, é assim que ele tem trabalhado. Ele não vai oferecer o pecado da maneira feia, como ele é mesmo, né? No final, ele vai fazer as coisas assim. Ele vai embrulhar, ele vai passar uma fita, ele vai deixar dourado e vai oferecer para você e vai dizer assim, come, você não vai morrer. Que foi a mesma coisa que ele disse para Adão e Eva, né? Para Eva, você não vai morrer. E isso coloca em dúvida as palavras de Deus. O que Deus está nos dizendo hoje? Não se alimentem desse tipo de coisa. Não se alimentem, nem para provar um pouquinho. Porque o fato de o veneno estar disfarçado não quer dizer que ele não vai ter efeito sobre a pessoa. Às vezes é até pior, né? Porque você não enxerga aquele veneno, então aí você come à vontade, porque você pensa, não, isso daqui está tudo bem, está bonito, não vai me fazer mal. E essa é a mesma estratégia. Ele não mudou a estratégia dele. Isso é uma vantagem que a gente tem, né? Ficar esperto, ligado, porque ele sempre vai usar as mesmas armadilhas. Evitar ficar ligado a Deus para não cair nas armadilhas, né, do inimigo. Certo. A gente percebe que não é nada por acaso, né? Essas coisas, esses materiais. Não. Você explicou muito bem na palestra as datas em que os materiais ali foram publicados, né? Tem tudo um planejamento, sim, né, do inimigo por trás, planejamento, né? E nós percebemos que ele é assim persistente. Ele precisa formar uma geração. Porque nessa batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás no final, só vão ter dois lados. Então, ele precisa de pessoas que defendam o lado dele. Ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus tem os seus soldados fiéis, aqueles que vão defender a verdade com coragem, bravamente. Mas para que isso aconteça, vocês precisam estar preparados. Eu digo vocês, pastor, porque elas são essa geração. Vocês são essa geração que Deus vai usar poderosamente. O nosso papel agora, de pais, de líderes, é estar com eles, apoiando, orientando e tornando essa geração preparada. Porque eu não tenho dúvidas, vai ser uma vitória, assim, estrondosa, sabe, maravilhosa, porque não tem chance para o inimigo. Deus já disse como termina essa história. E Jesus é o grande general. E nós temos que estar com ele, do lado dele.
e ter coragem de defender o que é certo, né? Então precisamos estar muito atentos, bastante ligados a Deus para perceber essas coisas. Certo. Neila, você preparou também um material, né, para essa faixa etária, a faixa etária dos adolescentes também. Queria que você apresentasse para a gente um pouquinho, falasse um pouquinho sobre esse material que você preparou. Ok. Eu sempre tive um sonho, assim, desde que eu era adolescente, de que as crianças e os adolescentes, eles conhecessem Ellen White, que eles soubessem quem foi essa mulher maravilhosa. Ela foi uma pessoa incrível. E eu fico brava, chateada mesmo, quando as pessoas ficam, Ellen White e tal. E eu digo, você não pode falar assim se você nunca leu nada a respeito dela, se você não conhece a história dessa mulher. E eu, com esse sonho, né, tempo atrás, eu fui desafiada, porque eu queria muito que tivesse um material para adolescentes, mostrando quem foi essa mulher, mas de uma forma diferente. 2015, o centenário da morte dela, a igreja está com os olhos voltados, né, para esse evento. E eu sonhava que os adolescentes, até lá, né, até 2015, eles tivessem a oportunidade de conhecer Ellen White. Então, eu preparei um livro, para os adolescentes, mas eu sei que os adultos estão gostando muito, mas foi para vocês, viu? Que é o livro Vaso de Barro, que o subtítulo, né, diz Aparência Frágil, Conteúdo Valioso, que vai ser a história de 2 adolescentes. Aí, ó. Né? Precisa ter identificação, já imaginou, né? Uma moça e um rapaz. E eles vão estar numa das cerimônias fúnebres de Ellen White, porque ela teve 3. Então, ela faleceu na Califórnia, em Almshaven, em Santa Helena, né? A casa dela. Fizeram uma cerimônia lá para as pessoas do lugar. E como ela ia ser sepultada em Battle Creek, o corpo ia ser levado para lá. E naquele tempo, né, era linha de trem, e estava havendo uma super campal em Richmond. Isso aconteceu mesmo. E eles, então, fizeram um pedido, os jovens daquela campal, que logo que o corpo seria transportado, passaria por ali, que eles fizessem uma cerimônia ali também. Porque ela era muito querida pelos jovens. E eles disseram, se ela estivesse bem de saúde, ela estaria aqui conosco. Então, fizeram, de fato, essa cerimônia ali. Então, esses 2 amigos, né, Ana Beatriz e Gary, ficaram tão impressionados com o que eles viram naquela campal, e isso aconteceu de verdade, que eles decidem, quando eles retornam, pesquisar mais para saber quem foi aquela mulher, por que as pessoas estavam tão emocionadas ali. E qual era o meio de comunicação da época? Cartas. Imaginem que a história começa em 1915. Então, eles vão trocando cartas, correspondência, e eles, então, vão dizendo um para o outro o que eles descobriram. E é assim que vocês vão conhecer quem foi Ellen White, de verdade. Então, foi o meio, né, que nós encontramos para tornar o assunto interessante, porque o livro ele deve ser uma ponte. Depois que vocês conhecem Ellen White, sabem quem foi essa mulher extraordinária, aí vem aquela vontade de ler os livros dela, né? E saber por que ela disse tal coisa. E isso, a intenção é exatamente de que eles agora vão para os livros dela. Então, certo. O livro que eu escrevi é apenas uma ponte. Mas eu creio que vai ajudar, inclusive muitos adultos, né, a desfazer uma ideia errada a respeito de Ellen White. Ellen White tem sido usada muitas vezes como censura, repreensão, porque ela disse isso, disse aquilo. E, às vezes, as pessoas se ressentem disso, né? E formam um conceito, uma ideia errada. Então, nosso objetivo é exatamente fazer isso e mostrar quem foi essa pessoa, essa mensageira do Senhor, essa mulher inspirada. Deu até vontade de ler, né? Ela começou a contar pra gente. Eu acho que até nós aqui, nós todos vamos querer ler também, né? Bom, e a Brenda, a Bruna, né? Na verdade, a Bruna está nos adolescentes, né? Sim. A lição dos adolescentes, você sabe que a lição mudou, eu queria que você comentasse pra gente, o que você achou dessa mudança na lição, o que chamou mais a sua atenção? Bom, primeiro a linguagem tá muito boa, tá uma linguagem fácil pra gente. Também lá na classe todo mundo tá gostando bastante dessa lição, também pelos temas que estão sendo abordados na lição. Também a nossa professora também é muito boa, então ajuda bastante na hora da compreensão.
Que bom, que joia. Neila, comenta um pouquinho então sobre essa mudança, né? E o que tem por trás aí também? Que material que está em conjunto aí com o estudo da lição que vai estar por alguns anos aí para frente? A lição dos adolescentes foi um presente, assim, que eu considero que Deus me deu, uma oportunidade que eu valorizo muito. Eu tinha muita vontade de que isso acontecesse, né, de que a lição passasse por uma transformação. E a Divisão Sul-Americana nos fez esse pedido, eu já era editora da lição, então aceitei o desafio com muita alegria. E a novidade, né, a gente pode dizer assim, está no livro que deve acompanhar a lição. Como o plano é, em 4 anos, eles estudarem a Bíblia e também os 5 livros da série O Grande Conflito, que forma todo o cenário aí, né, da história mundial. E a novidade, como eu falei, é o livro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje, que nós deixamos já pronto. Ele já está à disposição para acompanhar o estudo da lição neste primeiro ano. Então, os primeiros 4 trimestres da lição, o tema vai ser acompanhado pelo livro Os Escolhidos, que é o título novo que nós demos para essa faixa etária. Então, o que nós percebemos aí é que uma capa bonita, né, com os personagens ali. Sim, com certeza. E é isso, é mostrar para eles a beleza desse material. Porque aqui estão histórias verdadeiras. Aqui estão referências para a nossa vida. Heróis de verdade, né? Pessoas que tiveram relacionamento com Deus. Então, é maravilhoso que a igreja hoje esteja olhando para vocês com amor, com carinho, né? E se preocupando e oferecendo materiais que vão ajudar vocês. Porque é difícil também, né? Não pode ler isso, não pode ler aquilo, mas a gente também precisa oferecer a eles materiais de qualidade. Dizer, ó, esse é o caminho, né? Anda por aqui. Aqui vocês vão estar seguros. Joia. E a Brenda também. Brenda, eu queria te perguntar, como que você se sente, né, percebendo a igreja, como a Neila mencionou aqui, investindo nesses materiais, tantas coisas, tantos conteúdos, livros. O que você acha disso? Como que você se sente, né, como juvenil? O que você acha disso? Eu acho muito bom, né, porque precisam dar valor à nova geração, que logo vai ficar grande. E até tem um novo vídeo. Você vai me perder? Daqui a 10 anos vou ter 20 anos. É isso mesmo, né? Porque se não for investido, né, a idade delas, vocês pais, né, estão bem inteirados disso. É a nova geração, né, Neila? É uma geração que... E o inimigo também está interessado nisso, porque ele sabe que é nessa faixa etária que eles estão sendo formados, né? Que eles estão ali tendo os conceitos, recebendo as informações daquilo que eles vão seguir, né? Quando adultos. Então, eu queria, Neila, agora que você deixasse uma mensagem, indicasse, na verdade, para os pais, para os adolescentes, que tipo de conteúdo, como você mencionou, existem tantos, né, tantos livros, está tendo a indústria, né, cinematográfica e os livros também estão vindo assim, em grande quantidade no mundo, assim, para essa faixa etária. Eles estão sendo, assim, bombardeados com esse conteúdo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para eles, como se preparar, como estar preparado diante desse momento, para os pais também, e que tipo de conteúdo que eles podem, então, estar em contato. Eu gostaria de fazer um apelo especialmente aos pais, às famílias. Nós temos percebido que a família tem sido mesmo alvo de ataque do inimigo. Se ele consegue destruir as famílias, ele tem sucesso em muitas outras coisas. Então, nós precisamos fortalecer as famílias. Que os pais estejam atentos, tomem tempo, sabe? Escolham um bom livro, leiam com seus filhos. Essa é uma experiência muito agradável, traz aconchego, né, familiar, e é uma recordação que as crianças, os adolescentes, eles vão levar com eles, eles vão ter depois boas recordações disso. E nós temos, graças a Deus, materiais excelentes. Eu apelo também aos líderes, aos pastores, invistam mais tempo em preparar sermões que falem mais sobre isso, sobre essa história maravilhosa da redenção. Informem a igreja, informem as crianças. Isso, eu diria que é um papel assim, fundamental hoje, porque a história é uma só. É muito simples, né? Então, é importante dar essa orientação.
e mostrar que não tem nada mais assim legal, mais interessante, sabe, do que as histórias da Bíblia mesmo. Elas são verdadeiras, né? E como eu já mencionei, nós sabemos como essa história termina e o final é feliz de verdade. É de verdade feliz, né? Então, que Deus abençoe. Abençoe os líderes dessa igreja, abençoe os pais, as famílias, a vocês, queridos juvenis e adolescentes. Que vocês tenham muita sabedoria, que vocês usem essa inteligência que Deus deu para vocês, para o bem sempre. E sejam os corajosos soldados que vão defender essa verdade com coragem, com a certeza de que Deus está à frente e Ele é vitorioso. Amém. Muito obrigada, Neila, pela presença aqui no nosso bate-papo. Obrigada também a essa família querida. Também muito obrigada a vocês. E a você também que nos acompanhou neste momento, que assistiu à palestra, que acompanhou aqui o bate-papo também. Muito obrigada. E que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Que vocês estejam firmes e que você, pai, possa incentivar os seus filhos. Há tantos materiais, como a Neila mencionou aqui, tantos materiais ricos para que você possa mostrar para os seus filhos, para que eles andem nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a você e a sua família. Um abraço. Esse material é uma bênção e ele precisa ser divulgado. E nós contamos com vocês, professores, coordenadores do Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. A professora Neila não tem condições de estar em todos os lugares, mas esse DVD tem condições de chegar em todos os lugares através de você. E por isso nós contamos com seu apoio. Assista esse material na sua casa, com a sua família, na sua igreja, com os adolescentes, com os jovens. Queremos preparar essa geração para a volta de Jesus. E por isso, contamos com seu apoio. Por isso, divulgue esse material. Tenho certeza que vai ser maravilhoso e vai ajudar muitas famílias.